Bom, eu tenho 4 filhos, né? E de longa data me interessei pela educação, preocupado com minhas crianças, né? E minha preocupação era em casa, não era na escola. Eles ainda nem existiam. Minha esposa sabe bem que nós éramos namorados e estava procurando, obrigado, estudar sobre educação de crianças, né? E ao longo da vida familiar, um pouco por intuição ou por inspiração, fui buscando, em boa literatura, entender um pouco sobre o processo de formação de uma criança. E não há como, ao ler, né, se deparar com uma floresta onde você não enxerga bem, você não tem clareza, porque, por um lado, nós passamos por um processo formativo, e que talvez a gente não tenha ciência que ele foi deformativo. Ele foi deformando a nossa pessoa e a gente não tem ciência. Porque a falta de saúde a gente nota, a falta de dinheiro também também se pode notar. Mas o que a gente deveria ter recebido, a gente não sabe, a gente não vê. E então, nessa caminhada, muitos autores fui encontrando, lendo, e com o passar dos anos, você vai tendo assim como vai acontecendo as sinapses, então você fica extasiado, perde sono, vai lendo e vai olhando e falando, nossa, você se depara com engenharia social na educação. Ou seja, que a educação pode não ter muito a ver, o que se dá hoje na educação de uma criança pode não ter muito a ver com aquilo que é a educação. E não há como, se de fato alguém se dispuser a ler, estudar a educação, não há como se deparar com a realidade de que o processo educativo, o processo de formação de uma criança e um adolescente, ele é reducionista, ele foi recortado e sua essência foi retirada, e sua essência está em Deus. Então, hoje, trazer para a reflexão, levantar a questão da fé, da religião na educação, não é que ela é difícil, é que, numa busca de recuperar a vida intelectual, se vê em paralelo a questão da vida religiosa e não se vê que isso foi incutido, que isso foi implementado na nossa cabeça. Implantado, implementado, e a gente acredita que seja assim mesmo, né? A gente entende que escola é uma coisa, família é outra, né? Religião é outra coisa. As coisas separadas, né? A gente não vê elas juntas, tecidas. Então, o que eu aqui quero apresentar, eu trouxe os livros à mesa porque eu tenho em minha memória a imagem daqueles professores que traziam seus livros à mesa, e não um livro didático, né? Na qual ele teve uma péssima formação e ele não conhece os temas, ele segue o que está no material didático, né? Não, eu trouxe aqui para indicá-los, para poder falar, olha, aqui tem um caminho de estudos. Esse é o meu objetivo mais baixo, que é um caminho de estudos. Mas também eu quero levantar uma série de pontos, de premissas equivocadas na educação atual, do século XX, né? Na verdade, é de longa data, mas no século XX o processo foi muito acelerado, né? Então, colocar estes pontos e tentar clarear, tentar mostrar como eles são superficiais. Mas usarei de uma linguagem simples, né? Porque, de fato, costumo fazer assim mesmo, né? Muito bem. Para a gente poder entender que
Deus e educação parece que foram separadas. É uma longa história, mas eu vou apenas colocar alguns pontos. E o primeiro deles, nós já conhecemos, talvez, o processo de secularização ou de subversão da sociedade, que foi acelerada no período da Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa. Então, a gente vê isso, de algum modo, na sociedade, na igreja, mas na escola as pessoas não têm muita clareza de como foi feito isso. E existe uma história enorme. Nessa história, uma das primeiras coisas a se fazer era mudar a formação do professor. Por quê? Porque você tinha grandes professores ainda, e esses conduziriam as crianças. Então, a primeira coisa era alterar essa formação desse professor. Então, deveria se pensar na formação deste professor, uma nova formação. E essa nova formação, como diria Hilaire Belloc, precisava adulterar o passado. Então, se adultera o passado e vai formatando a cabeça do novo professor, que, como um agente de transformação social, numa linguagem mais atual, ele nem se vê passando por esse processo, ele está simplesmente repetindo algo que aconteceu com ele. Ele não conhece o passado de fato, ele não estuda, porque o que importa é o que é útil. Como o que importa é o que é útil, então eu tenho pouco tempo, eu tenho que aprender isso aqui, ganhar meu dinheirinho, meu trabalho e adiante. Então, houve uma adulteração do passado, essa adulteração ela foi... ela é visível também nos próprios rebaixamentos dos conteúdos, que é mais claro nesse último século, nas escolas. Mas isso já vinha acontecendo na Revolução Francesa. No livro A Escola Sem Deus, o Monsenhor, que estava naquele momento, Monsenhor de Seguir, no momento da Revolução Francesa, ele vai falar da escola laica, que estava sendo impulsionada. A sociedade é laica, não é? Então, Estado laico, todo mundo fala isso aí hoje em dia. Então, ele vai falar na sua obra, olha, quando você fala isso, você está dizendo o seguinte, não é que existe uma neutralidade, pelo contrário, na visão do Monsenhor, que assistiu o que estava acontecendo ali naquele momento, faz questão de colocar numa obra que não é indiferente, não é neutro, pelo contrário, é completamente contra Deus. É tirar do panorama aquele norte, aquele fio condutor dos saberes. Enfim, por ora, só para mencionar que os materiais foram sendo adulterados, ele foi afetando a formação do professor, e este, por sua vez, não se percebia sendo um agente de transformação, e que ele também tinha sido transformado. Essa, de uma linha, uma pincelada rápida, podemos dizer que é um pouco da história da tomada das escolas. As escolas vão sendo transformadas. Gosto da expressão do padre Leonardo Castellani, um grande sacerdote argentino, que Pio XII chamava de gênio, ele não precisava nem de imprimatur para os seus livros. Quando ele falava da educação da Argentina em 1930, na obra La Reforma de la Educación, ele fala, como é que pode se reformar alguma coisa quando não se sabe nem a forma? Isso usando uma linguagem aristotélica. Como é que eu vou reformar alguma coisa que eu nem sei o que é? Então, porque foi se perdendo a essência da educação, se perdendo a sua identidade, se perdendo os componentes que constituem, que claramente a gente vê na filosofia da educação que é a causa formal da educação, como se todos os componentes foram adulterados, foram pensados, não foram simplesmente deixados de qualquer modo e se chegou ao que nós temos. Não, foi pensado, arquitetado, é muito bem arquitetado. E isso só teve muita força também entre tantos elementos que compõem essa equação para a gente entender a tomada das escolas, que houve muita propaganda contra a própria verdade.
né, se bombardeando, né, o que era a própria verdade. Nós vamos assistir na história, por exemplo, Jean Piaget, quando você vê ele na autobiografia, em sua autobiografia ele fala, né, que ele leu Spencer, Bergson, ele leu Comte, né, enfim, o seu pai era ateu, né, e ele, numa entrevista, inclusive, diz, né, que, quando perguntado, né, sobre o seu processo de educação, sua preocupação na formação do ser humano, de aperfeiçoar o ser humano, ele responde, olha, eu nunca pensei em aperfeiçoar ninguém, porque ele era um naturalista, ele era um materialista. E este homem vai pensar a educação, e ele tem muito a ver com a gente aqui no Brasil, com o socioconstrutivismo. Então, esse bombardeamento ele vem de longa data, tem muitos teóricos que, digamos, pensam ali em pedagogia. Esse processo da política educacional de um governo é praticamente cega, ninguém sabe como ele se dá, em nível de ideias e mesmo de processo, né? Que depois foi, com a instituição do MEC, com tudo que nós temos hoje, super aparelhado, para dizer que o grau de cegueira, né, ou nessa mata, como eu dizia no início, a pessoa não enxerga mesmo. Qual é o caminho a tomar? Por onde? Eu sou católico, vou à missa, rezo rosário, mas a minha formação na faculdade foi em cima de Vygotsky, Vallon, Piaget, Montessori, Paulo Freire, Pierre Bourdieu, uma porção de uns 10 nomes aí, né? Mas eu não conheço praticamente nada de educação. Alguém pode se deparar com isso, né? Então, isso foi pensado, né? Foi pensado e, nos últimos 150 anos, colocado em prática, né? Então, nós vemos uma transformação daquilo que seria verdade para pontos de vista, para orientadores de opinião. Em Paulo Freire, né, nós vamos ver programa de norteador, né, de temas norteadores, porque não há conteúdos de fato, né? Um verdadeiro totalitarismo, um totalitarismo fundamental, porque a pessoa não enxerga o que acontece com ela na educação. Ela não sabe. A criança não tem ciência da formação do seu próprio professor, ele não tem ciência se aquilo que está acontecendo com ele, de fato, é bom. Esse processo também foi, obviamente, de muita mentira contra a igreja. A gente já sabe muito bem disso, né? A igreja é uma invenção cultural, um produto do homem, né? E aqui a gente já começa, quero aqui já como abrindo, assim, mostrar algumas coisas por trás disso. Ao fazer propaganda contra a igreja, e as pessoas vão lá fazer a defesa da igreja, no fundo o que eles estavam querendo roubar era a religião das pessoas. E como faziam isso? Em abalar a autoridade, porque é um dos pilares, um dos princípios da educação, a autoridade. Tanto é que nós vamos ver uma mudança nas escolas novistas e nas pedagogias desse último século contra a autoridade do professor. O professor é desfigurado, né? Ele é destronado, né? A começar que, inclusive, na própria sala de aula, tinha aquele platôzinho, né? Aquele patamar um pouquinho mais alto, né? Tem gente que olha isso, né? O padre Alexandre, eu lembro que ele fez uma réplica de uma sala assim, num evento. Tinha gente que foi lá e falou, nossa, coisa arcaica, coisa antiga, né? A pessoa não sabe o significado externo, né? O que significava aquilo. Aquilo tinha uma ideia por trás, em relação à própria autoridade. E ao abalar a autoridade, eles se colocavam como autoridade. Porque ao fazer a pedagogia da autonomia, que costumo dizer que é a pedagogia do abandono, da inversão do que é educação, ele está submetido a uma nova autoridade que ele não consegue reconhecer. Não uma que o guia. Porque a pedagogia, para cônego Antônio Alves Siqueira, ele fala, a pedagogia o que é? É a arte de conduzir os pequeninos.
Então, há alguém que conduz, um caminho por onde é conduzido, um destino, onde se chega. Onde quer se chegar? Você vai conduzir alguém, então tem alguém conduzindo, alguém sendo conduzido, um caminho em algum lugar que vai chegar. A pergunta básica em educação seria isso, ou seja, saber quem é que me conduz, para onde está me conduzindo, onde é que quer chegar. A educação é um processo. E aqui já uma dica para quem não... Enfim, eu não tenho contato, nunca me ouviu falar sobre isso. Uma dica é, para você conhecer Jean Piaget, ou Vygotsky, ou seja, quem quer que seja, procure nas influências, quem influenciou suas ideias. Procure ver nos seus estudos quem eram os pensadores que ele consumia. Ele estava bebendo naquela fonte. Né? E o mais interessante, isso foi... eu fui percebendo conforme eu fui lendo, né? Que todo pedagogo se baseia num filósofo. Não existe pedagogo que a gente tenha nome na faculdade que não se baseie num filósofo. Você vai olhar, vai encontrar que Pestalozzi é citado na década de 30 no Brasil, né? Durante um certo período no Brasil se utilizava a pedagogia de Pestalozzi, ele se baseava em Rousseau. Então, e o que será que Rousseau pensa sobre o ser humano? É importante entender isso. Por quê? Porque o filósofo, ele pensa o homem, ele vê o que é o homem, ele vê a realidade, e o pedagogo, na verdade, o que ele vai fazer? Né? Os pedagogos de agora, porque os verdadeiros pedagogos eram os filósofos. Né? Mas os pedagogos de hoje, eles fazem o quê? Bom, eles se baseiam naquelas ideias e eles elaboram um processo formativo para o ser humano conforme aquelas ideias. Onde é que eu quero chegar? Se eu parto do princípio naturalista de Rousseau, então eu tenho um tipo de homem, um tipo de sociedade, um fim a chegar nesse processo. Se eu tenho uma verdadeira antropologia, lá baseada, por exemplo, em grande Santo Agostinho, é um outro homem. Então eu vejo o homem de uma outra maneira, e eu vou olhar o processo formativo dele relacionado com a clareza do que é o homem. Eu não faço um recorte, não faço uma coisa reduzida sobre o ser humano. Então, esse processo ele tem que ter uma relação direta com aquelas ideias que os filósofos pensam. Então, isso fica muito claro, por exemplo, eu lembro quando eu não conhecia o pensamento do Padre Leonel Franca, fui adquirindo alguns livros, olhando sua maneira de pensar, e o pessoal lá do Rio Grande do Sul, sai muita coisa boa de lá também. Né? O pessoal lá do Instituto de São Vítor publicou a obra A Formação da Personalidade, do Padre Leonel Franca. Veja o que o Padre Leonel Franca nos fala. Né? O fim é o ideal que esplende ante os olhos do educador e lhe orienta, de modo mais ou menos imediato, todas as suas intervenções na formação do educando. Os meios, os caminhos seguros que o levam ao termo almejado. O conhecimento do ideal educativo, ele depende de conhecer o próprio homem. E ele vai, então, colocando aqui uma série de pensadores que se debruçaram sobre a educação do ser humano e que também elaboram seus fins de educação. Pensam, qual é o fim da educação? Ele vai colocar um monte de marxista de época, né? E aponta em suas obras, ele mesmo dizendo, olha, o fim não é o conhecimento, o fim não é o saber, o fim não é aperfeiçoar o ser humano, o fim não é Deus. Eles vão mostrando o que eles pensam de fim. Então, aqui encontrei muita pista de olhar para entender o pedagogo, quem influenciou a este homem, ou o que ele leu, o que ele consumiu, o seu processo formativo, o que ele pensou no processo formativo, tem a ver com esses filósofos. Então, é necessário conhecer as obras desses pedagogos e conhecer esses filósofos, para a gente ver realmente uma verdadeira filosofia ou não. Mas o que me coloquei a desenvolver nessa exposição, e eu não posso fugir disso, porque eu tenho um hábito de fazer digressões e às vezes não conseguir voltar,
Então, por isso que eu coloco anotado para seguir isso aqui, porque senão eu vou longe, né? Eu penso que é um curso onde eu posso ter o dia inteiro falando e daqui a pouco eu vejo, passou o tempo, né? Veja como o Senhor de seguir vai falar. É certo que, se os meninos não ousam falar da religião, mais que uns pequenos e miseráveis momentos por semana, jamais chegarão a conhecê-la como é necessário. E, demais, formarão naturalmente a falsíssima ideia de que a religião nada tem que ver com a sua vida diária. Monsenhor Gomea vai falar, quem estuda a religião 2 vezes na semana, né, nunca vai entender o que é a religião. E aí a gente fala assim, eu tenho uma escola católica, e na minha escola católica tem 2 aulas de religião semanal. O Monsenhor, a mais de 200 anos atrás, falou, não é assim, não tem. Isso não é uma escola, né? Isso, inclusive, ele faz uma comparação interessante, ele fala assim, quem estudar 1, 2 aulas de uma segunda língua na semana, aprender 1, 2 aulas, ao longo de 5 anos, dificilmente vai conseguir traduzir, ler ou mesmo falar na segunda língua. Falou, imagine isso em matéria de religião, que é muito mais abstrato, mais profundo, né? Imagine. Aí a gente fica contente de ter 2 aulas de religião, né? E não sabe como eram as escolas antes mesmo da própria Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, tem uma santa educadora, Santa Sofia Madalena Barrat, que teve uma formação impressionante e vai fazer as escolas de meninas, né? Só para meninas, em cima das artes liberais, e, enfim, faz todo um processo belíssimo. Um pouco antes, no século XVII, São Pedro Fourier, grande agostiniano, também tentando devolver um processo que não era nem percebido pelos seus na época. Ele começa isso na congregação das cônegas, ou seja, da parte feminina, e depois os próprios homens vão percebendo, olha, e os meninos, né? E a coisa se incendiou. Por quê? Porque eles viam as coisas relacionadas. Como por exemplo, aqui o padre coloca uma figura, onde no centro está ali a fé, num segundo círculo ele coloca a própria moral, ou seja, que desse contato com a verdade, o homem ele se relaciona, sua vida com a própria verdade, a moral. E depois ele coloca as ciências da manutenção do ser humano, mas assim, como elas estão ligadas, né? E o século XX vai fazer o quê? Recortar. Não quero nada disso, eu quero só esta parte aqui. E, na verdade, isso era só um período, porque no século XX nós não temos mais nada de vida intelectual, né? E religioso, então, é inexistente. Falo inexistente porque faz algum tempo viajando no Brasil, converso com professores, com pais que estão estudando seus filhos nas escolas católicas, e ninguém está surpreso de falar, nossa, é verdade, tem a ver com a educação católica? Alguns percebem alguma coisa, né? Mas quando você conhece, de fato, o processo de educação, não existe, não tem, de fato, uma formação, né? Para fechar essa primeira parte aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, que esse processo de subversão foi um processo de secularização ou de descristianização. É isso, ou seja, foi se retirando, se desligando, se fazendo recortes, né? A fé é algo para a vida privada, né? Não é algo que é o norte, que ilumina o caminho da pessoa, né? O que por trás, não só por trás, mas o que foi sendo colocado na sociedade e na educação? Uma educação materialista, uma educação imanentista, que destrói, obscurece, distinção entre alma e corpo, ou seja, ver as coisas. Não, esse pessoal só olha aqui a matéria, né? A incompatibilidade dessa visão com a própria natureza do homem, né? É bonito ver, por exemplo, Chesterton diz, né, que o que há de mais natural no homem é aquilo que há de sobrenatural nele. Então, o processo de formação do ser humano não pode ser recortado, não pode ser
Não, Deus não entra na sala, né? Como se pudesse fazer isso, né? Então, foi se cegando a tal ponto que, quando pensamos na educação católica, a gente olha como uma coisa de museu, assim, uma coisa no armário, assim, uma coisa, olha, foi bonito, o que foi feito, né? E se mente muito para os jovens, cada vez mais se mente para eles, né? Muito bem. Então, fecho o primeiro capítulo e passo a um segundo. E aqui vou citar alguns pedagogos argentinos que venho lendo suas obras. Cito um que foi assassinado por comunistas, o professor Jordan Bruno Renta, em várias obras sobre educação. E o professor ele desenvolve toda uma ideia da pedagogia do verbo, né? Do verbo de Deus. E ele começa mostrando que a educação atual ela carece de formalidade, aí falando de forma mesmo, carece de essência. Ela foi dissolvida. Todos os elementos principais foram deformados propositalmente, e para que a gente comece, inclusive, a tentar devolver as coisas, arrumá-las, ou mesmo enxergá-las, o primeiro ponto é ver que, nesse novo modo de ver o homem foi colocado de longa data no centro das coisas. E este lugar é somente de Deus. É Ele que deve imperar, é Ele que reina, é Ele que é o centro. Mas você vai olhar isso nas escolas novistas, falando o quê? O centro da educação é a criança, é o aluno. Falar que a criança é o centro é o mesmo que falar que ela é o sujeito? Não. Não é a mesma coisa. Não é aquilo que Pio XI, na década de 30, lá na encíclica Divini Lius Magistri, vai mostrar. Sujeito da educação é a criança. Não é a mesma coisa. Quando fala que a criança é o centro, ou seja, a partir dessa ideia, a criança constrói por si mesma, ela que decide, ela que pode estabelecer o seu próprio programa, como algumas escolas já brasileiras o fazem. Nós temos na região de Cotia uma escola, está na internet para todo mundo ver, então não estou denegrindo ninguém, né? Onde a criança escolhe, ela fala, eu vou para o circo, porque tem um circo dentro, então ela fica brincando. Ela cansou, eu vou para o computador, né? Então ela decide o que ela vai fazer ali, porque o professor ali, ele não é um professor, ele não é um mestre, né? Ele já foi destronado, ele é um facilitador, ele é um auxiliar, ele é um animador, que inclusive como é muito chamado. Então, mas esses elementos sobre a autoridade, sobre o professor na educação, eles precisam ser reconstituídos. Estou colocando as coisas mais básicas na educação, eu não estou falando de princípios da própria vida intelectual do professor e do aluno, tá? Estou falando daquilo que você olha para uma estrutura chamada escola, e você olha para isso e vê se elas estão bem distribuídas, né? Então, a primeira coisa realmente é olhar como vem o homem. O homem dentro dessa escola, ele é visto de outro modo, é uma outra cosmovisão. Então, por isso, já nós poderíamos levantar um questionamento, né? O que é a escola? O que a escola deve fazer? Porque se ela vai retirando todos os elementos próprios do que ela deveria fazer, então ela é alguma outra coisa, né? Até no artigo sobre o gênero eu coloquei, as escolas são gulags, campos de concentração, né? O professor Antônio Caponeto fala, não existem mais escolas, faz muito tempo, né? O padre Leonardo Castellani fala, olha, desde a década de 30 já não tinha escola na Argentina. Ele inclusive, num poema, ele fala assim, ele era sacerdote, ele fala, se eu fosse um pai, eu daria um cavalo para o meu filho fugir da escola. Né? Década de 30 na Argentina. Tá? 30. Né? Muito bem, mas continuando. Este homem, dotado de vida interior, ele é desprezado. Vida interior, isso tem a ver com a formação do ser humano? Isso tem a ver com escola? Tem muito a ver, mas só que isso é retirado.
justamente porque uma das coisas próprias da vida interior, como diz o professor Caponeto, né, supõe que esta pessoa busque, encontre seus significados mais substanciais, buscar o significado das coisas, entender as coisas, não só, professor, isso cai na prova? Mas eu vou ser engenheiro, para que eu vou aprender poema? Poesia, que coisa boba. Né? Então, aqui por trás se esconde a questão de utilidade. Se é útil, para que latim? Que bobagem, língua morta. Não sei o que. Então, é utilidade, foi sendo colocado no lugar e foram sendo retirados aspectos mais importantes da vida do ser humano. Aqueles que, de fato, estão carregados de sentido, de realidade, levaram o homem a entender as coisas. Inclusive, se vê na encíclica do Papa Pio XI, não está escrito assim, tá? Mas você lendo, você percebe isso, que a educação ela tem muito mais a ver com uma vida contemplativa do que meramente ativa. É um exercício em que a pessoa deve passar por um processo onde ele vai aprendendo a ser, de fato, pessoa, saber o que é a vida, saber as coisas mais importantes, né? Como o próprio professor Renta vai falar, né? Aquele que se salva sabe, e aquele que não sabe nada. Né? Por quê? Porque até a ordenação dos bens, né, não é mais clara para ninguém. Né? O bem que é deleitável, o bem honesto, deleitável e útil. Ou seja, a ordem dos bens, a ordem dos saberes, a ordem das coisas, entender as coisas, essa busca de entender, ela é abafada no ser humano. Para que entender as coisas? Basta viver e trabalhar e ter a sua casinha, a sua família e morrer. Né? É isso. Né? Deixa eu ver meu tempo. Ok. Mas então essa escola pragmática, essa escola, né, instrumentalizada, a escola do lucro, ela é adulterada. Pio XII, no dia 4 de setembro de 1949, num discurso à Ação Católica, ele vai dizer claramente que a natureza da educação, o fim da educação foram adulterados, foram assaltados. E ele fala, regimes políticos, movimentos educacionais de época. Isso é Pio XII. Mas Pio XI, que é um pouquinho antes, ele é mais claro ainda, porque ali ele, inclusive, é só um comentário que Pio XII faz. Né? Como se fosse uma pregação, uma homilia, enfim. Né? Pio XI, nessa encíclica aqui, pode ser vista na internet. Eu sempre coloco assim, tá? Para você ver o tamanho e se estimular a ler. Né? Assim. Tá? Não se engane, ela é muito profunda. E está recheada de uma mente que enxerga as coisas com clareza. Né? E veja que ele começa falando isso, que tudo depende de ver, de enxergar, você contempla e instrui os outros, e ele está dando um instrumental que se chama filosofia da educação. Esse é o instrumental que ele dá aqui. Olha, é preciso ter uma ideia clara e exata da educação cristã, nas suas razões essenciais, a saber, a quem compete, a missão do educador, qual é o sujeito da educação, quais as circunstâncias necessárias, qual o fim e a forma, qual é o fim e a forma própria da educação, que ele vai colocar no final da encíclica. Ele está chamando a atenção, olha, é aqui, ó, você quer entender educação? Estou te dando um instrumental. Aqui você vá por aqui para você poder entender, para você enxergar e adquirir um raciocínio pedagógico, não simplesmente comprar metodologias. Tá? Às vezes pode parecer um pouco polêmico falar isso, mas é o próprio padre Leonel Franca. Ele fala que nós estamos numa época, no século XX, da metodomania. Monsenhor Montenegro chama do frenesi do como, que todo mundo quer saber. Como faz para emagrecer mais rápido, como faz para aprender inglês mais rápido, tudo que é mais rápido, tudo que é útil, mas sentar, ler, estudar, meditar,
aprofundar, entender as coisas, que leva tempo, esforço, disciplina, elementos constitutivos da educação do ser humano. Ah, não, isso não. Nós já absorvemos isso. Veja que, na época dele, ele estava assistindo novas pedagogias, né, de um pensamento de um novo homem. Né? E ele vai falar assim, olha, tais são, na sua generalidade, muito educado, porque ele não cita o nome, né? Tais são, na sua generalidade, aqueles sistemas modernos, de vários nomes, que apelam para uma pretendida autonomia, ilimitada liberdade da criança e que diminuem ou suprimem até a autoridade e ação do educador. Década de 30. Pedagogia da autonomia. Está entendendo? Pedagogia da autonomia. A pretendida autonomia, ilimitada liberdade da criança, a criança no centro. Né? O professor é um facilitador, animador. Está entendendo? O Papa estava tentando mostrar para a gente o seguinte, olha, o conceito de liberdade aqui é totalmente equivocado. Isso aqui é outro tipo de pensamento sobre liberdade, é outro tipo de pensamento sobre o ser humano. Né? E que, é lógico, isso não é da nossa época, isso é uma coisa antiga, mas, como eu estava dizendo, que no período da Revolução Francesa se acelerou, porque, inclusive, estava no lema deles, né? Ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade, ou a morte. Não se esqueçam dessa parte que está na bandeira, tá? Ou a morte. Ninguém cita esse negócio. Né? Então, não pense conforme ele sobre liberdade do ser humano. Né? Então, esse tema liberdade, ele perpassa a educação do século XX. Tá todo mundo, eu vi um dia desse, uma autora agora que escreveu um livro, Educar na Liberdade. Aí fui ver qual é o pensamento dela. Olha, a pessoa bacana, não sei o quê, e tudo mais tal. Pensa que nem as escolas novistas. Ela não sabe o que é liberdade. Não tem a ver com o pensamento sobre liberdade, do que é realmente liberdade. Né? Não tem nada a ver com isso. E você vê, com certa simplicidade, com uma linguagem simples, o Papa fala para todos os fiéis, esse tipo de educação é equivocada. Ela se baseia numa ideia chamada naturalismo pedagógico, que suprime a educação sobrenatural, não reconhece o pecado original no ser humano, despreza isso. Não tem nada a ver isso aqui com a educação do ser humano. Não tem? Então, para que vai para a escola? Se é para a escola não é para aperfeiçoar? A escola não é para melhorar as pessoas? Então, porque você está reconhecendo que elas têm limitações. Elas precisam aprender, né, a serem capazes de se assemelhar a Deus. Né? Muito bem. Mas a educação tem a ver com inteligência, com certeza. Né? E como tem a ver com inteligência, a gente tem que entender que o século XX, as pedagogias do século XX, a pedagogia socioconstrutivista é anti-intelectual, é essencialmente anti-intelectual. Ela despreza conteúdos, ela despreza os saberes, tanto faz saber pouco ou saber muito, não importa o saber. O que é o saber? A coisa é se sentir bem e se relacionar. A escola não é para socializar? Não é isso? Não, gente. Socializar, segundo o padre Leonel Franca, é o processo de moralização do costume segundo o próprio marxismo. Não é isso? Vai fazer o fulano se acostumar a ser um materialista, né? Enfim, e tudo que compreende isso. Então, não tem a ver com a inteligência, não é para desenvolver aquilo que, tão maravilhosamente, o professor Marcos Boeira estava aqui começando um diálogo sobre a metafísica, que vou colocar de uma maneira simples na sala de aula. O professor que deve cultivar o hábito metafísico é aquele professor que ele faz isso consigo, vai fazer isso com os outros. Ele vai trabalhar como saber definir, hierarquizar, proporcionar, ordenar, relacionar, chegar ao núcleo da essência das coisas. Isso são os componentes da metafísica, de um modo simples, dizendo para crianças. Só que uma educação anti-intelectual você não pode definir. Por exemplo, um dos pilares do Plano Nacional de Educação está lá. Um dos pilares é não discriminar. Aí alguém já fala assim, mas pode discriminar? Não estou falando da pessoa negra, não estou falando nada disso. É que
é intrínseco à inteligência saber separar as coisas, distinguir, definir e justamente saber o que é o bem e o que é o mal. Você está fazendo esse processo. Então, ó, a educação materialista, a educação do século XX, que não tem nada a ver com o intelecto, ela é contra isso, ela não quer que você desenvolva o seu intelecto. Você não vai aprender nada, porque ela elimina que você possa distinguir o bem do mal. E qual é o maior mal do homem? Perder o céu. Na ordem dos saberes, né? Informar, formar, mas aquele saber da salvação. Então, como é um saber da salvação, como é que eu vou colocar isso dentro de uma escola? Como é que eu vou ver isso? Ou seja, um ato bom, né? O bem do ser humano. É uma educação que nós vamos encontrar do lado de Lutero um homem chamado Melanchthon, né? Que pensou as escolas de época protestantes, né? E que bebia da fonte nominalista de como aprendia sobre Aristóteles. Lá você vai ver neles claramente a repulsa à sabedoria, à educação para a sabedoria. Não, a coisa é pragmática, a coisa é aprender a fazer. Isso já passou, tá? Segundo aquele padre Kentenich, não sei se é assim que pronuncia, do movimento Schoenstatt, ele tem um livro belíssimo sobre educação, onde ele fala, não, o Homo faber já passou, nós estamos no Homo diabolicus. Falou do Faber para o Lupus e para o Diabolicus. Eu falei, sensacional o comentário do padre. Eu falei, é isso mesmo, porque o Faber já passou. É controle de comportamento essa educação. Você fica discutindo sobre ecologia. Né? Meu filho, quando eu estava na escola, eu tinha 6 anos de idade, quase 6 meses na escola falando sobre reciclagem. Olha, uma chatice um negócio desse, entende? A senhora despreza, a escola é feita para outra coisa. É o templo do saber, é para ensinar a pessoa realmente, vai iniciar um processo da busca da sabedoria. Então, você reconhece que há inteligência no homem, ele tem que aprender a hierarquizar, ele tem que aprender realmente as proporções das coisas. Né? Ou seja, não se despreza o avanço, mas se dá devida proporção para as coisas. Uma das coisas que o próprio professor Renta fala, nós temos que vencer dentro de nós a admiração para o útil. Isso está na nossa cabeça. O útil está de tal forma implementado que você tem que ajudar a pessoa a perder essa admiração. A ele ir para as coisas mais altas. Ele buscar as coisas que são essenciais. Esse homem, na verdade, a educação é pensada para ser isso, é para todos assim. Né? Mas não é a educação do século XX. Seus pilares, suas premissas são outras. Né? Então, eu vou tentar agora fazer como numa aula de anatomia. Você vai mostrando as partes do corpo, né? E vai vendo o que ela faz. Se o músculo ali tal músculo, reto, agonista, antagonista. Vou tentar mostrar para vocês o seguinte. Vamos colocar alguns pontos básicos, tá bom? Dessa educação. Muito bem. Eu primeiro disse que ela é imanentista, né? Imanentismo pedagógico. Então, ela essencialmente pensa o homem, a coisa é aqui, né? Não existe eternidade, não existe sentido de eternidade. Né? Um segundo ponto, ela é coletivista. Então, ela não respeita tempos, diferenças, verdadeiras diferenças entre os seres humanos, entre as crianças. As escolas não são preparadas para ensinar, inclusive, aquela criança que está correspondendo mais. E acontece. Numa sala de aula, tem alguns que vão mais. Aí você, não, segura aí, o material didático não permite. Né? Isso aqui não. Porque eu tenho que resolver os problemas daqueles que são analfabetos funcionais. Se você fugiu disso, eu nem sei o que fazer com você. Né? Entende? Porque eu não fui educado para saber o que fazer com o ser humano. Eu sei... Na verdade, não sabe nada, porque ele não sabe nem diagnosticar. Né? Vale a pena assistir vídeos na internet de consultores de pedagogia. Que eles vão na escola, eles sentam, né? E ficam analisando o trabalho das diretoras. Falam, o que você faz aqui? Eu faço assim, assim, assim. Ótimo. Aí ela propõe o quê no lugar?
uma filosofia de educação, entender as coisas pelas causas, ela sugere atividades, novas dinâmicas, trocar 6 por meia dúzia. Olha, faz assim, muda aqui, muda a cor. Você já fez essa dinâmica assim? Eu não sei como uma diretora levanta a mão e fala assim, querida, você está trocando 6 por meia dúzia, eu não tô... é só dinâmica que você faz comigo. Né? Especialmente porque uma das ideias fundamentais dessa pedagogia que retira Deus é o próprio igualitarismo. O socioconstrutivismo é uma pedagogia igualitarista. Ela quer achatar, padronizar, uniformizar, colocar todo mundo dentro do pacotinho. Então, mas espera lá, professor, eu sou católico, minha esposa também, e até a professora é católica. Ok, então vamos lá, vamos mostrar alguma coisa que choca os professores aqui. Já teve alguma atividade em que você teve que pegar, a professora pediu as fotos da família, do avô, tataravô, não sei o quê, para fazer uma arvorezinha? Que bonito. Inclusive, vai falar sobre família. Né? Essencialmente, é uma atividade socioconstrutivista. Por quê? Vamos tratar só do meio da criança, que tem lá o seu valor, mas não tem nada para ensinar na sala de aula? Não tem nada para ensinar? Vou ficar tratando da família, onde ele, inclusive, a professora Inger Enqvist, uma sueca que vem tratando sobre política educacional, vai falar, olha, ele sabe mais sobre a casa dele. Se você falar sobre isso, você vai irritá-lo. Né? Não é para falar da casa dele. Mas essa atividade é neutra. Ela pode ser boa, pode ser má. Não, ela é socioconstrutivista. Agora é Olimpíadas, agora é guerra, agora é eleição. A gente vai tratando do efêmero. Podia tratar disso? Até poderia mais para frente, mas existe um processo para formar o ser humano e isso fica só tratando de notícias, né, jornais. Como foram as férias? Faça uma redação sobre as férias. Ai, que maravilha. Não fica magoado se você já fez isso. Eu também já passei por isso. Todo mundo aqui no processo, entende? Não leva para o lado das paixões. A mente da pessoa ela fica assim, não gostei do que ele falou. Né, então, é a tua paixão falando com você, eu só estou tentando fazer você refletir, entende? É uma socialização inversa, inclusive, a educação atual, porque ela quer influenciar os pais. As pessoas não notam isso. As crianças chegam em casa, mãe, a senhora... minha esposa vai lembrar. Mamãe, a senhora tem bolsa de pele de jacaré? Eu olhei para aquilo e falei, mas pera lá, quanto que a gente paga na mensalidade? Só se alguém desse para minha esposa, a gente não tinha condições de comprar um negócio desse. Mas que chatice a professora ficar falando como deve viver dentro de casa. Né? Não tem nada a ver com isso, porque a visão ali é instrumentalizar, né, a própria educação, nivelar, fazer o seu processo de deformação. Então, há, dentro dessa educação, o próprio menosprezo da pessoa. A educação do século XX, ela diz respeito à verdadeira dignidade da pessoa humana. Mas, espera lá, Felipe, olha, num pensamento, digamos, da educação, qual que é a dignidade da pessoa humana? Onde ele não é o centro. Onde Deus é o centro. Onde ele sabe, o saber morrer. Né? Eu sei por que eu morro e eu sei para onde e para que eu vivo. Né? Saber morrer. A educação tinha a ver também com isso. Né? E saber viver melhor. Né? Então, ela menospreza, ela olha o ser humano de forma equivocada. É incompatível com mérito. Isso eu mais ou menos já mencionei. Né? Ela não tem questão de mérito na educação. E você olha na história da educação, o mérito era assim, sim, inclusive para entrar na universidade. Fulano sentava lá, você via, o Cardeal Newman mostra como era a coisa, né? Na história no livro sobre as universidades, vai mostrar como é que era isso na prova. Não tinha teste, tá? Não existia esse negócio de teste. Né? Até meu filho, vendo a minha esposa fazendo uma faculdade EAD, meu filho do lado, por uma questão de lógica, não pode ser essa, é aquela, mãe. Né? Foi lá, acertou. Ficou do lado vendo assim, está errado isso, está errado aquilo, portanto, é essa aqui que acerta que eles pensam. Falei, ótimo, filho, você já entendeu o que é a educação do século XX. Já na prática mesmo. Né? Essa educação também, ela foi caminhando nesse último século, em que a escola tinha que ser tomada, a família
é só progenitora, porque quem educa isso até a década de 30 é o Estado. Agora, na verdade, são as grandes organizações, né? Isso eu vou deixar para os meus amigos, né? Professor Danilo, a Fernanda Tactani, André Medrado e Patrícia, tirarem o coração de vocês amanhã, né? Sobre o hoje aqui, né? As duas pedagogias, marxista e globalista. Aí o coração vai sair. E não se assuste se você quiser educar em casa ou se você quiser abrir uma escola para não passar pelo processo. É o natural da pesquisa. Você vai olhar e falar assim, não dá mais, né? Bem-vindo, né? Deixa eu ver o tempo ainda aqui. Puxa, me estendi aqui, não podia ter estendido. Muito bem. Vamos continuar aqui os pontos mais importantes dessa educação desumanizadora, né? Eu quero, então, colocar... Eu tenho mais 6 minutos ainda, eu vou controlando o meu tempo, né? Quero colocar algumas coisas do Padre Leonel Franca para dar pistas. Leiam, comprem as suas obras, se debrucem sobre filosofia da educação. Vou mostrar algumas coisas aqui que possa estimulá-los, né? Muito bem. Então, vamos mostrar aqui a esposa de Lenin. Escreveu sobre educação, né? E ela vai falar, a escola comunista não é e nem quer ser neutra. A esposa de Lenin fala, não é neutra. Escreve isso claramente, não está escondendo de ninguém. Não, é escola laica, que a gente tem respeita as religiões, respeita as diferenças, não pode discriminar. Não existe isso. Eles não escrevem deste modo, eles colocam claramente o que eles pretendem. O objetivo é instilar nas almas infantis o ódio de classes. Conforme você vai lendo aqui o capítulo, você vai olhando e fala, nossa, mas eles tinham essa clareza assim? Eu quero colocar uma nova visão de mundo. Isso, é isso mesmo, uma nova visão de mundo, uma nova visão de homem. Quero transformar esse homem, né? Esse é o objetivo maior, né? O fim da educação não é enriquecer a inteligência de conhecimentos, nem desenvolver a personalidade do aluno, mas incorporá-lo imediatamente na coletividade. Quer mais frase? Vamos lá, vamos matar o fulano de realidade, né? Para poder ver um pouquinho que a coisa é mais feia do que se imagina. É um marxista chamado Paul Nathorp, né? É um muito radical mesmo, você vê quando ele escreve sobre educação, fala, olha, o fim da educação não tem nada a ver com alma. O Padre Leonel vai falar, a alma da educação é a educação da alma. E este homem vai falar, o fim da educação não tem nada a ver com alma. É impressionante como parece que eles leram e vão escrever o contrário para educar nossas crianças, tá? Vamos lá, como é que eu vou fazer para a coisa não funcionar, né? Muito bem. Nesse ensaio que eu busquei colocar nessa manhã, eu queria finalizar colocando o seguinte. Quando São Paulo fala, né, restaurar todas as coisas em Cristo, né? A educação precisa ser restaurada, mas ela precisa ser restaurada o aluno naquilo que é próprio do aluno, o professor sendo professor, os conteúdos, o programa da escola, a escola, ou seja, o prédio não precisa ser essa feiura que todas as escolas padronizadas são. Tudo precisa ser pensado. Pio XI diz exatamente isso. Formação dos professores, o programa, o material, tudo tem que passar por aquele hálito sagrado, né, da piedade cristã. Por quê? Porque a educação tem a ver com a verdade. Essencialmente, com a verdade, né, que é a maior força. Se, portanto, tem a ver com a verdade,
não dá para ensinar história, qualquer ciência, não dá para ensinar por um viés ideológico XYZ, e são vários. Então, se tem a ver com a verdade, eu preciso estudar sobre filosofia. Eu preciso entender a verdade. Tem um livro bem facilzinho, sabe aquele livro assim, bem elementar, do professor Rui Afonso da Costa Nunes, sobre o problema da verdade. Só que assim, é meio mascadinho, assim, porque ele vai analisar os equívocos de alguns filósofos, de alguns pedagogos, sobre o que é verdade. Olha, ele pensa isso aqui, por que está errado? Está assim. Mas serve de... Se você olhar com mais calma, com mais contemplação, você vai aprender o instrumental que ele está utilizando para isso. E o instrumento que ele está usando para isso não é algo pragmático, é a meditação. Ele está ali aprendendo, sentou, foi lendo, foi estudando por muito tempo e aprendendo a buscar as coisas. Enfim, eu desejo, de fato, que, de uma maneira, através do Congresso, a gente continue, aqueles que estão chegando, ou aqueles que já estão aqui, né? Que a gente possa, assim, continuar essa conversa, não buscando o bem imediato simplesmente dos nossos filhos. Eu comecei com isso e percebi que não bastava. Não é só para os meus filhos. Nós estamos numa família maior, né, que é a igreja, e por esse motivo, pensando assim, a gente tem que cumprir os elementos da educação, então tem que fazer esforço, tem que estar disposto a uma vida de oblação, de sacrifício, pelo bem do próximo, mas acima de tudo, para que Deus impere, Deus reine, Deus realmente esteja no centro da educação. Ele continue sendo aquele que vai iluminar nossa inteligência para a gente poder saber como é o processo da formação do ser humano. Então, muito obrigado, e a gente vai ter muito mais tarde também.